Senhoras e senhores, com vocês, uma das aulas mais queridinhas de toda a comunidade. É a aula que eu ensino sobre ações poupancinhas. Vocês vão ouvir muito esse termo durante a comunidade, durante as aulas ao vivo, mas vocês têm que saber exatamente de que se trata ações poupancinhas. Aqui, nesse slidezinho que eu fiz para vocês, vai ficar bem detalhadinho, bonitinho, didático, como se você tivesse acabado de se formar, não soubesse absolutamente nada, vai ficar bem clarinho para você ver o que é ação poupancinha. E se você já entende sobre isso, só relaxe e curta a aula. Aqui nessa aula eu vou mostrar para vocês sobre as formas de recebimento que existem. E aí eu ensino o que é a poupancinha. Aí eu ensino como você tem que usar a poupancinha na advocacia raiz. Não tô falando igual criança assim, é só porque eu tô brincando com vocês nessa aula. Deixa eu uma curiosidade para vocês. Agora é 00:11. Eu e Japa aqui estamos gravando faz tempo já hoje, hein? Mas correndo para entregar tudo para vocês da melhor forma possível. Let's go! Ações poupancinhas. Existem diversas formas de realizar as cobranças de seus honorários. Entre elas estão as formas de cobranças de valores no início do processo. Por exemplo, os meus divórcios, eu raramente pego porcentagem, só se tiver porcentagem junto com o valor pago no início. Eu não pego a ação em que eu vou receber porcentagem no final. Eu recebo apenas no início do processo. Um divórcio para fazer comigo é uns 20 mil, 25 mil. Uma pensão, revisão, qualquer coisa, 20 mil, 25 mil. Eu cobro no início do processo. Eu, Rafael, faço isso agora. Mas antes, eu usava a poupancinha. Vocês vão entender o que é. A outra forma é mensal, enquanto durar a demanda. Por exemplo, eu cobro mensalmente para cuidar de alguns processos trabalhistas. Eu cobro de alguma empresa um valor mensal. Isso acontece muito. Eu recebo mensalmente para cuidar das demandas. E o terceiro, cota litis. Tem várias formas de recebimento. Coloquei aqui as três principais. Terceiro, cota litis, percebida ao final do processo e só em caso de sucesso. Aí são as ações de êxito. Já adiantando que eu apelido de poupancinha. Só que eu não falo poupancinha só por ela ser de êxito. Vou mostrar por que é poupancinha. Mas antes, eu vou dar os exemplos de que ações são essas. Percebam, gente, que aqui na comunidade existem advogados que já são experientes, mas existem advogados que não têm contato nenhum com a advocacia. E eu preciso mostrar algumas coisas em detalhes. O que é cota litis, gente? Quais ações, por exemplo, que você recebe no êxito, geralmente? O praxe. Lembre-se, essa prática não é ideal. Contudo, sabemos que no começo da advocacia, pela falta de clientes, essa é uma boa saída. Os honorários por êxito só devem ser oferecidos em situações excepcionais e justificados pela falta de recurso do cliente. Saiba que a ética proíbe o uso exacerbado das ações de êxito. Você querer só cobrar no êxito é antiético. Tá? Sua contratação generalizada e sem justificativa a torna antiética. Ademais, os honorários, somados os contratuais e os sucumbenciais, não podem, em hipótese alguma, superar os benefícios do cliente. Presta atenção nisso aqui. O êxito tem gente que faz sacanagem. Eu aconselho sempre você fazer 30%, 40% no máximo. Mas qual que é a sacanagem? Tem advogado que coloca no contrato um êxito de 50%, por exemplo. Aí ele vai ganhar igualzinho o cliente. Só que, pasmem, a gente recebe também sucumbência em algumas vezes. Se você recebe igual o cliente e mais a sucumbência, você ultrapassou o valor do cliente. Isso é antiético. Tem gente que não faz ideia disso. Você não pode, em hipótese alguma, somados às sucumbências dos honorários contratuais, receber mais que o cliente. Presta atenção nisso. Tem gente que não presta atenção, que faz ação trabalhista meio a meio com o cliente, aí recebe sucumbência, supera e depois pode tomar um processo ético nas costas por bobeira, por migalhas. Inicialmente, citaria algumas ações mais simples de se fazer e suficientes para movimentar a sua advocacia no começo. E também no meio, e também no fim. Mas coloquei o exemplo do começo. Por que coloco o exemplo do começo? Que não faz muito sentido, na verdade. É que eu, Rafael, optei por isso. Não faço mais ações de êxito, onde eu recebo só pelo êxito. Eu posso receber no começo e também no êxito. Mas só no êxito não faço. Só que existem advogados muito experientes, que são ricos demais já, que continuam fazendo só no êxito. Isso é estilo de cada um, organização financeira de cada um. Por exemplo, advogados trabalhistas que trabalham exclusivamente no êxito, não cobram para entrar com ação. Previdenciaristas, exclusivamente no êxito. Não todos, viu, gente? Mas eu digo, conheço vários que são experientes, ricos, que fazem isso. Então é questão de organização financeira. E não necessariamente eles usam mais como poupancinha, né? Na verdade é a vida deles que está ali em jogo já. Eles organizaram para isso. Do que se trata as ações poupancinhas? São ações que o advogado receberá apenas no êxito da ação, após o cliente receber a quantia almejada, mediante contrato de honorários e combinado com o cliente. Acho que ficou claro já antes
eu disse sobre isso. Você fez o contrato lá com o seu cliente trabalhista. Escreve lá no pagamento. O pagamento, o valor perfaz 30% do valor recebido. Sei lá, 40%. Você escolhe. Combinou no contrato, assinou. A hora que o cliente recebe esse valor na conta, ele tem que te passar. Aí se ele não passa, Cândia, você vai executar. Você tem um contrato, dá para saber quanto ele recebeu, pronto, você executa o cliente. Mas sim, geralmente o advogado já coloca para receber na própria conta. Os êxitos que eu já peguei caiu na minha própria conta. Ah, mas e como você declara? Ah, aí é outra aula. Aí é outras coisas. Vai ter aula de contador aqui, contabilidade e advocacia. Eu já me lasquei por conta disso. Caiu 60 pau, 80 pau, aí tem que passar para o cliente, aí fica a movimentação estranha, aí você justifica. Pode fazer isso, mas tem que justificar sempre. As porcentagens variam de 5% a 30%. Estilo. Acabei de falar para vocês que tem gente que cobra 40%, 50%. Ou seja, se o cliente no êxito da ação receber o valor de 30 mil reais, o advogado receberá a quantia de 9%. Se a porcentagem foi fixada em 30% no contrato do análise. Entenderam? Agora não tem mais como ficar mais simples que isso. Não dá. Se o cliente recebeu 100 mil, você colocou lá 30%, você recebe 30%. Pronto. É essa a conta. 30 mil é poupancinha, cara, Cândia, papi. Aí não, né? Pô, 30 mil já é uma coisa maior. Mas eu vou explicar como que usa a poupancinha no começo da carreira e também depois para você aumentar sua carteira de cliente. Exemplos de ações para receber no êxito. Lembrando que em todos esses casos você será advogado do autor. Não aceite honorários de êxito se estiver advogando para reclamada, requerida. Parte contrária, isso é uma piada. Sério, gente. Eu já tive cliente que chegou, que veio com essa, juro. Falou, me defende nessa ação, tal. Aí eu te pago sem te ganhar. Perdão, estamos aqui entre nós, na Hotmart. Eu faço assim, ó. Porra, vai tomar no cu. Desculpa. Eu vou trabalhar, te defender. Aí se você ganhar, você vai me pagar? Não, piada. E vocês vão receber essas propostas indecentes no escritório de vocês. Tenho certeza, vocês já não receberam. Não aceite. Tem uns malandrão, velho. Tem gente que é malandrona. Não, faz aí, se receber, se você ganhar, a gente vai... Eu vou te pagar. E eu tenho certeza que vários advogados aceitam por várias coisas, por não fazerem parte da comunidade, não saberem como que pega cliente. Aí ficam desesperados e fazem isso. Exemplos, meus lindos, para vocês, para clarear mais na cabeça o que é ação de êxito. Lembrando, se você é experiente, tenha paciência. Assista. Eu tenho que mostrar para as pessoas também que não têm experiência o que é. Ações de execução de títulos, promissórias, cheques e contratos. No meu comecinho de advocacia, gente, eu vivia muito disso. Eu pegava lá, empresa que não me pagava por mês, mas tinham vários cheques para executar, várias promissórias para executar, eu executava todas. Entrava com ação, executava contrato, me dava muita experiência. Eu atendia bem aquele cliente, ele me indicava para outras pessoas. Já dei spoiler do que é a poupancinha. E aí recebi algumas coisinhas também. Por exemplo, uma promissória lá de 5 mil reais, 30% era meu. E as pessoas pagavam. E se não pagavam, eu ia atrás. Eu não era aquele advogado que, não achei bens aqui hoje no banco. Bloqueei, não achei, larga mão. Não, isso carne de pescoço, cara. Eu era carne de pescoço, eu ia atrás mesmo. Exemplo, ação de execução de títulos. Ações diversas do direito de consumidor. Negativação indevida, atraso e cancelamento de voo, entre diversas outras. Várias coisinhas do consumidor, elas são de praxe no êxito. De praxe, assim, não é todo mundo que faz, mas coloca lá 90% dos advogados fazem no êxito. Ações de consumidor, êxito. Lembrando, gente, sempre pelo autor, velho. Não vai advogar para a empresa, ela fala assim, se você ganhar, eu pago. Aí não, né? Ações de execução de pensão. Especialmente essas ações fizeram muito o meu começo de carreira. Como eu comecei a gostar muito de direito de família, eu comecei a me inclinar para execução de pensão e atendia as mães de uma forma que, assim, cara, faltava pegar no colo. E essas mães me amavam e amavam a Vitória e começaram a indicar a gente para várias pessoas. Dei mais spoiler do que a poupancinha de fato. Ações trabalhistas em favor do empregado. Ações de direito previdenciário. Praxe também. Previdenciário é praxe pegar no êxito. Indenizatória por danos morais e materiais, independente da matéria. Várias pessoas fazem, por exemplo, uma ação de acidente de trânsito em favor do autor no êxito. Eu não faço, mas muitas pessoas fazem. E se você opta por fazer, não é errado. Só siga lá o limite que eu disse para vocês, que não pode ultrapassar o valor que o cliente recebe. Qual o motivo que eu chamo de poupancinha? Começou, hein? São ações que você não terá acesso ao dinheiro de imediato, ou seja, fará todos os trâmites da ação e só receberá após execução de sentença ou após algum acordo celebrado entre as partes. Como sabemos, isso pode demorar apenas alguns meses ou longos anos. Demorando longos anos, presume-se que é uma poupancinha.
certo? Mas vamos dar uma pausa aqui agora. Presta atenção do porquê mais é poupancinha. Não é poupancinha simplesmente pela ação. Eu chamo poupancinha por conta do cliente. Esse cliente que você pegou na ação de êxito vai te dar a poupancinha do valor, ok? Dos 30%. Ok, estamos conversados. Só que esse cliente também é só a poupancinha porque você atendendo ele muito bem, ele vai te indicar para outros clientes. Então ele será a sua poupancinha. Ele será a pessoa que te dará dinheiro a longo prazo. Ah, entendi agora porque você fica falando essas coisas, papo. É isso. Você atende muito bem uma pessoa, ela vira a sua poupancinha. Essa pessoa ela começa a te dar dinheiro de várias formas, nas indicações. Atende muito bem um cliente de êxito. Você vai receber a poupancinha. Ok, mas foda-se o valor. Não foda-se, porque pô, às vezes é um valor altíssimo. Mas pensa no que esse cara vai trazer para você. Você plantou uma sementinha nessa pessoa. Você atendeu ela muito bem, fez um bom trabalho. Ela te indica para várias pessoas. Essa pessoa será a sua poupancinha. Gente, óbvio que existem exceções de pessoas que são ingratas, que você atende muito bem e não estão nem aí para você, não te indicam. Igual um cliente filha da mãe, eu até mostrei numa outra aula. Atende perfeitamente, ganhei 2 ações pro cara. Ao invés de me indicar o que ele fez, me avaliou em 4 estrelas no Google o meu negócio. Aí, meu irmão, eu liguei para ele. Falei, ô Rodrigão, me avaliou em 4 por quê, velho? Aconteceu. Indignado mesmo. Falou, sabe o que é, doutor Rafael? Na reunião, o senhor me ofereceu só água, não ofereceu suco. Eu queria suco de laranja. Você vai tratar, você vai lidar com várias pessoas desses tipos, caras. Então, assim, relaxem. Entenderam bem o que eu falei sobre poupancinha? Poupancinha é o valor, ok, estamos conversados. Mas principalmente o cliente que te indica. Esse cliente é a sua poupança. Ele vai te dar dinheiro a longo prazo. Olha que ideia genial. Após o ingresso de várias ações desse tipo, chegará uma hora da sua vida em que você só colherá os frutos do plantio que está fazendo agora nas ações de êxito. Olha que profundas coisas que eu escrevo. Sendo assim, sua poupança. Plantou ação de êxito, conseguiu cliente, conseguiu cliente, conseguiu cliente. Rapaz, chega uma hora que só pinga. Só pinga, delícia. Pinga cliente, pinga dinheirinho, é uma delícia. E eu amei essa aula de poupancinha. Juro pra vocês. Ficou uma aula gostosa de se assistir. Eu gostei da forma que foi falado. Espero que vocês tenham gostado, entendido, quando eu encaixo a aula de poupancinha no meio do módulo da advocacia raiz. É porque isso é basicamente advocacia raiz mesmo. Você se vende, pega às vezes uma ação que não vai te dar dinheiro agora, você recebe esse dinheirinho no êxito, mas você atendeu tão bem essa pessoa que ela vira sua poupancinha. E ela te indica para várias pessoas e sua carteira de cliente expande. Aí vai naquele negócio que eu te falei. Se você tem 10 clientes hoje, se você não fizer mais nada, só atender eles, daqui a um ano você vai ter 15. Porque essas pessoas elas vão indicar para outras. Entenderam bem? Espero que sim. Amei essa aula. Um beijo do papi. Tchau.